Conforme mencionado antes, Domiciano era imperador durante o exílio de João, e muito do que o conteúdo de Apocalipse denuncia trata da situação vivida na época pela igreja. Por exemplo, homens exigindo adoração, né? Então, no caso, o próprio Domiciano faz isso, exige ser adorado como uma divindade, né? Templos, altares e imagens sendo erigidas. Você vai ter templos de adoração a Roma, você vai ter imagens de Domiciano, como essa da foto aí, ao lado. Você vai ter esculturas e templos para Júpiter, né, que era o Zeus dos romanos, né, o deus máximo. Então havia exigência de adoração e muitos templos, altares e esculturas e imagens sendo erigidas, né, para Domiciano, para Roma, para Júpiter. Também sobre o período dele, né, o que a igreja vivia ali, a perseguição contra quem recusasse adorar. Lembra que eu disse que aqueles que recusavam a adorar a religião civil e estatal de Roma, seus imperadores, seus deuses, era considerado ateu? Então os ateus eram perseguidos pelos romanos nessas circunstâncias. Tá? E aí isso acarretava numa outra coisa que é muito importante e está presente em Apocalipse, e nós vamos ver em dado momento isso de forma específica. O impedimento em comprar e vender diante da negação. Então, diante da acusação de que você era ateu, né, visto que você negasse a adorar o imperador, a Roma como Estado, a Júpiter, enfim, o próprio império ali naquela província específica, ele impedia que as pessoas comprassem de você, né, diante de decretos e proibições mesmo. Você não pode mais comprar no comércio tal, e o fulano de tal também não pode comprar de ninguém. Você não pode vender para eles, para que eles tenham mercadoria, e vocês não podem comprar deles para que eles tenham renda. E aí tá, você já sacou, né? Uma parte do Apocalipse vai dizer que aquele que não tivesse o selo era proibido de comprar e vender, aquela coisa toda. Esse era um contexto da época de Domiciano, diante da recusa em adorar a Roma, o imperador, a Júpiter, enfim, o impedimento entre comprar e vender, né? Para aqueles que negassem adorar. E uma outra coisa muito forte na época de Domiciano era uma prática do Império Romano, mas na época de Domiciano, principalmente pela região ali onde as 7 igrejas da Ásia, para quem essa carta é escrita, maioritariamente, né? Aquela região era portuária, então havia um alto fluxo de pessoas que vinham e iam para vários lugares. O contexto de mundo conhecido da época, ele era ali de que só existia Europa, Oriente Médio e Ásia. Então ali era um alto fluxo de comércio de escravos. Nesse período ainda foi modificado o culto ao imperador ainda em vida, né? Então olha só, em visita à subdivisão ptolomaica do Império de Alexandre o Grande, foi dividida em 4 partes, né, dos seus 4 grandes generais, Júlio César conhece Cleópatra, filha de Ptolomeu, que ficou administrando uma das 4 partes do Império de Alexandre o Grande, que foi dividida conforme a profecia de Daniel, né? Ela ficou na parte ptolomaica. Então Júlio César, quando desce ali para conhecer essa subdivisão, conhece Cleópatra, e ela lhe apresenta, né, Cleópatra, por mais que ela é divinizada, né, no Egito, ela era grega, né? E ela fica ali na divisão ptolomaica do Egito, do Império de Alexandre o Grande, dividida em 4 grandes partes. Então Cleópatra apresenta para Júlio César esculturas, sepulturas, memoriais, né, as próprias pirâmides, né, feitos aos seus deuses e aos seus antepassados, seus pais, seus faraós, os chefes de família, seus guerreiros, enfim. Daí a sugestão dela para Júlio César que instituísse também essas honrarias aos imperadores após a sua morte. Por mais que muitos faraós eles se autoproclamavam faraó Deus, o Deus Ra encarnado em pessoa, o próprio Sol encarnado, essa adoração a eles era muito característica pós-morte, né? Um culto mesmo ali, né? Tinha as imagens e as esculturas como memorial, mas o culto aos seus antepassados é somente para aqueles que estavam mortos. Eu tenho vídeo falando sobre o coração de pedra, que tem os pergaminhos dos mortos, né, do escriba Ani.
O memorial, sim, era construído ainda em vida, principalmente durante o Império, né, durante o regimento do Império de determinado faraó. Porém, o culto, a adoração, as lembranças, as oferendas era após a morte, né, com uma prática de ir ao cemitério, levar flores. Né? No Japão, por exemplo, levam comida, foto, essa coisa toda. Então, Cleópatra sugere a Júlio César que faça essa instituição do culto ao imperador também depois que ele morresse, né, para ser lembrado, adorado e tal. E aí Júlio César lhe adere isso. Né? Com a morte de Júlio César, iniciou-se então o culto ao imperador após a sua morte. No entanto, Domiciano modifica isso para o culto ao imperador ainda em vida, ser adorado enquanto ainda vive e ter um culto só para si. Né? Então, durante o governo de Domiciano, os cristãos que se opuseram fortemente, né, à obrigatoriedade de adoração ao imperador e ao comparecimento aos seus templos, né, os cristãos eles se opuseram fortemente a isso. É sabido que os judeus, apesar de terem, né, flagrantemente durante toda a sua história, né, servido a outros deuses, abandonado a Deus, né, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, que é uma das expressões mais repetidas do Antigo Testamento. Então Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles abandonavam a Deus e iam para outros deuses. Ainda assim, quando a divindade propriamente dita era um rei, era alguma coisa assim, o judeu sempre foi muito resistente. Tá? Então, quando Domiciano institui esse culto que a gente já falou para aquela província ali, né, tantas igrejas da Ásia que estavam começando a ser evangelizadas e com a igreja, mas principalmente ali em Israel mesmo, eles se negam a adorar Domiciano e a ir aos seus templos prestar culto e sacrifícios e tal. Então, diante dessa negativa, eles foram acusados de ateus e criminosos, chamados mesmo de inimigos do império. E aí, como a gente disse aqui, né, como consequência, a oposição cristã fez com que muitos fossem impedidos de comprar e até houve a proibição de que a população comprasse nos comércios de cristãos, né, ou daqueles que se negassem a adorar. Além da dificuldade religiosa e social, houve também grave crise financeira para os cristãos diante dessa realidade, né, sendo acusados de ateus. Eu tenho um vídeo da série que eu preciso continuar e terminar, né, sobre arrebatamento. Tem dado um momento ali que os cristãos, eles entre várias acusações para eles serem perseguidos, né, eles depois foram perseguidos por outros imperadores, né, talvez Marco Aurélio o mais terrível deles, né, mas você tem acusações, por exemplo, de incesto, pelo fato da igreja, os irmãos chamarem entre si de irmãos e irmãs. Por exemplo, um homem chama a própria esposa de irmã quando ele está na igreja, né, no templo, enfim, mas ele é casado com ela, tem relações, então eles eram acusados de incesto, eles eram acusados de canibalismo, porque eles tomavam a ceia e diziam que estavam comendo o corpo de Cristo, bebendo o seu sangue, enfim, eles eram chamados de, inimigos do império, e que tramavam as coisas às escondidas, porque se reuniam em sepulturas, em catacumbas para ler os seus escritos, fazer suas orações, né? E os cristãos realmente eles se escondem em catacumbas, em sepulturas, em sepulcros ali, para se esconder, para poder reunir secretamente, porque em alguns lugares foi proibido. O cristianismo foi considerado religio non licita, que é uma religião não lícita, não aceita, não respeitada pelo Império durante muito tempo, né? Então eles acabaram sendo acusados de estar se reunindo secretamente para tramar contra o Império, de anarquistas, essa coisa toda. Os cristãos eles tiveram esse contexto mesmo, essa dificuldade.